Vamos falar sobre as tendências que desafiam a responsabilidade social corporativa e novos tipos de abordagem. Eu vou começar pedindo a vocês que idealizem 3 cenários. Cenários que vão mostrar tendências da responsabilidade social corporativa. Por que é importante a gente visualizar alguns cenários para a responsabilidade social corporativa? Cenários definem caminhos, decisões a serem tomadas. Então é importante visualizar possibilidades de um cenário externo que vão influenciar a atuação das empresas. Uma definição de estratégia toma como base, como ponto de partida, a definição dos cenários. O primeiro cenário que eu levanto para vocês é chamado de cenário pesado e sem brilho. O que seria isso? Um cenário onde uma severa crise econômica leva as empresas e o governo a se concentrarem na sobrevivência e recuperação, descartando qualquer pensamento de fazer responsabilidade corporativa como parte integrante da estratégia corporativa. Se a gente fizer uma reflexão da última crise mundial, a crise de 2008, esse cenário de uma certa forma se manifestou. Ou seja, as empresas tinham uma preocupação básica: sobreviver, com base na única responsabilidade econômica. Então, questões como transparência, padrões de trabalho, direitos humanos, mudanças climáticas são vistas como parte da responsabilidade social da empresa, porém, elas só vão atuar nessas questões se houver uma pressão legal, que são forças motrizes para dirigir suas respostas. Então, esse é um cenário possível. A responsabilidade social corporativa, se houver uma pressão, uma crise econômica, pode haver uma desaceleração. Por quê? Uma mudança de foco nas empresas. Um outro cenário possível para a definição da estratégia das organizações. Um cenário chamado de incorporado e integrado. O que é isso? Empresas de todos os tamanhos e tipos incorporam a responsabilidade social corporativa como norma e não somente aderiram aos padrões internacionais de boa governança, de trabalho e de gestão ambiental, mas também incorporam a responsabilidade social corporativa em todas as fases do seu negócio, inclusive na cadeia de suprimentos. Esse é um cenário fantástico. Por quê? Porque não será preciso convencer as empresas dos benefícios da responsabilidade social corporativa. Nesse cenário, existe uma clareza dos impactos e impactos positivos que sobrepõem o custo de se preocupar com essas questões ambientais e sociais. Numa análise causa e efeito, numa visão instrumental, esse cenário gera resultados positivos, tem um impacto transformador. E a partir desse reconhecimento de todas as empresas, naturalmente as empresas avançariam num processo de aprendizagem e de maturação da responsabilidade social corporativa. O terceiro cenário é um cenário de ruptura, de transição e transformação. Neste cenário, diante da frustração dos modelos de responsabilidade social corporativa existentes, uma coalizão da sociedade civil, dos trabalhadores e das empresas irá forçar um redesenho corporativo. Essa transformação marcará o fim de um foco estreito nos shareholders, o foco nos acionistas, na responsabilidade econômica, no desempenho econômico, para a substituição de um modelo de engajamento dos stakeholders,
no qual os empregados, a comunidade e os fornecedores são considerados investidores com direitos a partir da governança da firma. O que levaria a um processo de transição e transformação? Veja, os desafios que eu apontei, os números que envolvem pobreza, mudança climática, mudança demográfica, podem causar no futuro um rompimento, ou seja, esses modelos de gestão que atualmente nós estamos discutindo, que estão sendo implantados nas suas empresas, podem não ser suficientes à resposta a essas pressões. A resposta à necessidade de recursos naturais, de desenvolvimento de tecnologias, impactos decorrentes da mudança climática, ou seja, é um cenário incerto de contingências que vai gerar uma transformação no modelo organizacional. E se você me perguntasse qual dos 3 cenários é o mais provável? Depende do que vai acontecer com o mundo. Depende do que vai acontecer com o ambiente externo. O ideal seria o cenário 2, onde as empresas naturalmente incorporassem a responsabilidade social corporativa. O cenário 1 é um cenário onde a responsabilidade social deixa de existir. E o cenário 3 é um cenário de desafio, de transformação, de mudanças nos modelos organizacionais existentes. Então, essas tendências desafiam a responsabilidade social corporativa e levam à necessidade de estudar novos tipos de abordagem. Um confronto entre a responsabilidade social corporativa, no qual as empresas são reconhecidas por atender os seus deveres com a sociedade, em confronto com o modelo de um comportamento irresponsável das empresas, e essa prática ser considerada universalmente aceita. Então, cada uma dessas abordagens demanda respostas diferenciadas. E o importante e um desafio para a responsabilidade social corporativa dentro dos modelos atuais é que ela não pode ser vista apenas como um gloss que vai dar um brilho nas empresas, que vai ajudar na imagem e na reputação das empresas. A grande dificuldade é conseguir incorporar estas questões ambientais e sociais nas estratégias. Então, é importante entender esses impactos, a necessidade de resposta a mudanças climáticas, as consequências da globalização, da ampliação desses mercados, da inserção cada vez mais de consumidores demandando produtos e serviços, a necessidade de defender os direitos humanos internacionais, de aumentar a justiça e a igualdade, especialmente nos países mais pobres, de combater a corrupção e uma fraca governança e atingir um crescimento estável. Todas essas questões refletem no modelo de responsabilidade social corporativa que as empresas estão ou irão implantar. As tendências que desafiam a responsabilidade social corporativa levam à construção de alguns mitos e que, na realidade, a gente não vem observando. Um dos mitos reside que o mercado pode permitir a um curto prazo retornos financeiros e a longo prazo benefícios para a sociedade. O que a gente vê na realidade é que os shareholders são investidores e eles têm interesse no sucesso da empresa no longo prazo. Hoje, os investidores podem ser considerados muito mais como extratores, ou seja, estão orientados pelo ganho de curto prazo. Então, dentro dessas tendências que desafiam a responsabilidade social corporativa, é levar essa mudança
que os investidores não tenham um limite de visão apenas do curto prazo, apenas de retorno, pensar no longo prazo. Daí conseguir a sustentabilidade e não apenas os ganhos imediatos. Uma outra questão é que os consumidores éticos irão conduzir a mudança. O que a gente observa hoje e que desafia a implantação da responsabilidade social corporativa é que os consumidores compram baseados nos seus interesses financeiros e são muito mais suscetíveis ao preço do que as considerações éticas. Então, um desafio reside na mudança do comportamento do consumidor. O consumidor avançar na inserção não apenas do critério preço. O critério preço é fundamental, é o ponto de partida, mas ele precisa reconhecer que aquele preço baixo pode estar atrelado a uma série de externalidades, impactos ambientais para a sociedade, um desrespeito aos direitos trabalhistas, ou seja, é importante que haja uma internalização desses custos que vão se refletir no preço e o consumidor possa fazer essa escolha baseada no conhecimento. Este é um desafio para as organizações. As companhias vão competir em uma competição baseada em ética. O que a gente vê hoje na prática? Embora as empresas possam se apresentar elas mesmas como socialmente responsáveis, existem muitas áreas onde elas deliberadamente atuam como socialmente irresponsável. Qual é o grande desafio? De fazer com que as empresas adotem princípios éticos e que esses princípios sejam exigidos e que avance da responsabilidade econômica para uma responsabilidade legal baseada em princípios éticos. Definir com clareza quais são esses princípios, o que deve orientar, o que a sociedade exige do comportamento das empresas. Em uma economia global, países irão competir para ter as melhores práticas éticas. Na realidade, o que tem acontecido? Padrões voluntários nos países em desenvolvimento têm gerado um confuso conjunto de resultados e competição por investimentos estrangeiros, que tem levado os países a enfraquecer os seus padrões trabalhistas e ambientais, exatamente para atrair estas empresas, que, ao invés de distribuir, gerar riqueza, agravam a situação. Qual o desafio das empresas? E nesse sentido, qual o desafio do governo? Atrair investimentos, mas definir claramente os limites de atuação. Uma fraca governança local atrai empresas que simplesmente aumentam e ampliam a questão já séria da pobreza. Finalizando o nosso curso, eu levanto alguns desafios para o estudo da ESG. Quais são os outcomes e quais as relações causais? Ou seja, qual o papel transformador das organizações? Existe um problema do que medir e como medir o impacto da ação das empresas. As empresas realmente querem alcançar o comprometimento através do gerenciamento da relação com a sociedade? O que as empresas estão fazendo para alcançar seus fins? Existe uma relevância nas suas ações? A incorporação das questões sociais e ambientais estão sendo capazes de transformar a realidade local? E a sociedade pode acreditar nas crenças e ações das empresas? São questionamentos que eu levanto para vocês. O que fazer para transformar a realidade?
O que fazer para que as empresas atuem de uma forma mais responsável, que elas realmente estejam comprometidas, que atuem de forma relevante, e como a sociedade pode acreditar nessas ações. Resumindo, existe um entendimento parcial sobre os impactos ambientais e econômicos e sociais. É um desafio entender como esses impactos vão afetar a responsabilidade social corporativa. Existe uma ausência clara de informações capazes de concluir se a RSC é inadequada ou é adequada às respostas aos impactos sociais e ambientais gerados pelas empresas. E os stakeholders estão apenas começando a entender o que eles necessitam saber sobre o que as empresas estão fazendo para gerenciar e quais são as metas. Estes conhecimentos sobre responsabilidade corporativa são fundamentais para que a gente consiga construir uma base de ação que consiga realmente transformar a realidade com foco no bem comum e na sustentabilidade.